Olá e bem-vindo à Consulta Aberta. Neste podcast falamos sobre temas de saúde de forma simples e descomplicada. Todas as semanas vou estar acompanhada de especialistas de diferentes áreas para falar sobre saúde, doença e mitos nos quais todos já acreditamos. Sente-se constantemente inchado, tem gases, dor de barriga, às vezes diarreia, outras vezes passa dias sem conseguir ir à casa de banho? Sente que certos alimentos lhe fazem mal e já fez daqueles testes de 400€ que lhe dizem que tem intolerância ao glúten, ao leite e a mais uma lista interminável de coisas. Para descomplicar tudo isto, tenho comigo a doutora Mónica Velosa, que é médica gastroenterologista e presidente do Núcleo de Neurogastroenterologia e Motilidade Digestiva da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia, e que nos vai falar um bocadinho sobre dois temas dos quais se ouve cada vez mais falar, mas que nem sempre são bem explicados: a síndrome do intestino irritável e a SIBO, ou sobrecrescimento bacteriano no intestino delgado. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Olá Mónica, bem-vinda. Olá Margarida, muito obrigada pelo convite para estar cá, falar de um tema muito na ordem do dia. Exatamente, mas muito desafiante, não é? Porque, aliás, até queria começar por isso, que é, há uma data de termos aqui que ficam um bocadinho confusos, não é? E se calhar começava por te perguntar precisamente isso. O que é, primeiro isto da microbiota, o microbioma e depois a ligação eixo, o cérebro, o eixo cérebro-intestino, não é? Que também se vai falando cada vez mais. Portanto, vamos começar pelo microbioma e a microbiota. Estamos a falar de todos os micro-organismos que vivem no sistema digestivo. Neste caso, temos não só bactérias, temos vírus, temos arqueias, temos fungos, e o microbiota são todas essas comunidades. Todos os bichinhos que nós temos cá dentro. Exatamente, não é? Toda a população, se nós pensássemos num filme, eles eram os atores. Se nós pensarmos em termos de microbioma, o microbioma já tem a ver um bocadinho mais com o DNA desses atores, desses bichinhos, e portanto seria não só o contexto dos atores, mas também um enquadramento, um ambiente. A informação genética toda que eles nos trazem. Exatamente, não é? E a verdade é que as bactérias não existem isoladamente e os vírus, elas têm funções e às vezes não é pelo facto de existirem em maior quantidade, estão a desempenhar melhor a sua função. E portanto existe esta diferenciação entre microbioma e microbiota, porque em termos de investigação são de facto nomenclaturas um bocadinho diferentes. Ok, e isto é importante também porque estes tais bichinhos, não é? Micróbios, tudo o que já disseste, têm um impacto, ou seja, eles não estão lá só a viver lá, não é? Eles ajudam na digestão, produzem determinadas hormonas ou têm impacto, por exemplo, no sistema imunitário. Qual é a importância disto tudo e porque é que nós vamos cada vez mais falando sobre a microbiota e o microbioma? Nós falamos cada vez mais porque percebemos as interações que eles têm não só entre si, mas com aquilo que lhes é dado. Imagina, nossa dieta. Eles usam, o combustível deles é aquilo que nós comemos. E muitas das vezes eles vão ter um papel fundamental na digestão, como acabaste de dizer, na metabolização, mas também vão interagir entre si e podem fazer com que, imagina que tu até comes uma refeição muito rica em oligossacáridos. Provavelmente vamos falar um bocadinho mais disso à frente. Alguns deles vão ter um papel de metabolização importante, mas os outros podem interagir com esses que têm essa metabolização importante e vão fermentar muito mais. Okay. É por isso que às vezes há uma certa confusão, porque algo que é saudável, vamos pensar por exemplo no abacate, é saudável, mas algumas pessoas não vão ter a capacidade de metabolizar tão bem esse abacate, apesar de ele ser saudável para toda a gente supostamente, precisamente por causa desta... Exatamente, esta interação. E depois, como estava a dizer muito bem, o microbioma tem um impacto enorme a nível hormonal, e nós agora falamos do estroboloma, que é um microbioma que faz o metabolismo do estrogênio na mulher e tem um papel muito importante, principalmente na perimenopausa. Falamos, por exemplo, do microbioma quando está associado a estados de disbiose, em que vai haver uma diminuição da diversidade. Ou seja, os bichinhos não estão bem, não é? Não estão nas quantidades certas ou são diferentes do habitual. Exatamente, sendo que o habitual também é muito difícil de classificar. Porque difere muito de pessoa para pessoa. Exato, e provavelmente nós a viver cá em Lisboa não vamos ter a mesma necessidade de microbioma que uma pessoa que viva no Alasca ou então na Austrália. E temos que respeitar esta impressão digital, chamemos assim, entre o microbioma, a nossa vida, o nosso ecossistema e aquilo que nós precisamos de tirar desse microbioma. E, portanto, esta interação é cada vez mais importante, porque também começamos a perceber o impacto que o microbioma tem a metabolizar medicação, por exemplo, no caso da oncologia, no caso das quimioterapias, a ser um fator de risco para algumas doenças, e existe um tipo de microbioma, porque o microbioma são tantas bactérias e tanta população que nós dividimos-las tipo em entrotipos.
E existe um enterotipo, que é tipo um clusterzinho, como se fosse uma amálgama de população, que está mais associado a algumas doenças, doença inflamatória do intestino, pancreatite, e portanto, conforme vamos avançando nesta investigação, que é muito fascinante, vamos percebendo melhor como é que funciona, mas temos mais perguntas do que respostas. Pois, mas isso é importante porque é muito fascinante, mas também tem muito cinzento, não é? E isso é uma dificuldade, que é, nós de facto cada vez mais vamos sabendo sobre a microbiota e microbioma, e isto, a ligação entre o cérebro e o intestino, mas ainda há muito mais perguntas do que respostas. E isso também torna aqui isto um bom alvo para quem quer espalhar desinformação, não é? Ou seja, há pouca coisa que se sabe. Mas perceber isto também é importante, não é? Perceber que há algum cinzento e que ainda está tudo também numa fase ainda de descoberta e de estudos, não é? Sim, a verdade é que toda a gente está a estudar microbioma. Quando vamos a qualquer congresso, o microbioma está na ordem do dia e simultaneamente estamos a dizer aos doentes que não temos evidência clínica para fazer testes de microbioma. Esta zona cinzenta que estavas a falar está super permeável nas nossas conversas com os doentes, porque as pessoas veem esses mesmos artigos que nós estamos a ler e têm vontade de investigar e de ter uma ação moduladora do microbioma. E quando nós dizemos que a principal ação moduladora do microbioma é a dieta, às vezes parece um bocado insuficiente. As pessoas querem tomar aquelas bactérias certas e agora há umas bactérias que estão um bocadinho mais na moda. Agora ouve-se muito falar numa Akkermansia mucinífila e a forma como ela pode ter um impacto na diabetes. São temas fascinantes, mas nós não sabemos que só por adicionar aquela bactéria ao nosso tubo digestivo, ela vai ter a função que nós queremos que ela tenha. Sim, e uma forma também de pensar nisto é diferente é sempre diferente eu comer uma fruta ou tomar um suplemento que tem exatamente aqueles micronutrientes da fruta, não é? Porque a fruta vem num invólucro que também é relevante. E às vezes é isto que é preciso em tudo o que nós vamos falar, e agora também nestes episódios, a ciência é muito interessante e de facto há aqui uma data de perguntas muito interessantes, mas dizer que determinadas bactérias podem ser boas ou interessantes não quer dizer que se as tomarmos é igual e vai ter um determinado efeito, não é? Exatamente, e aí levantaste uma questão muito engraçada, que é a questão da nomenclatura novamente. Pré-bióticos, probióticos, pós-bióticos, e pode ser um bocadinho confuso, porque o pré-biótico é tudo aquilo que nós vamos consumir, seja da dieta, seja de suplemento, que vai fomentar o crescimento de determinadas bactérias. O probiótico é a bactéria per se, mas quando nós tomamos um probiótico, eles interagem entre elas no seu invólucrozinho onde nós as colocamos, e portanto nós não sabemos muito bem o que é que isso representa em termos de densidade bacteriana depois, efetivamente in vivo, no intestino, e também não sabemos qual é que é a sustentabilidade, porque o que parece que acontece de uma forma um bocadinho frustrante é que ao fim de algum tempo a população tende a voltar àquilo que era. E portanto não há uma intervenção muito sustentável neste aspecto. E agora em relação à ligação intestino-cérebro, não é? Porque é isso, há uma data, nós todos reconhecemos aquela sensação de temos um teste amanhã e ficamos nervosos e ficamos mal da barriga, ou o impacto que o stress tem no nosso apetite. Qual é realmente a ligação? É uma coisa muito subjetiva ou mais objetiva? A ligação entre o cérebro e o intestino? É super objetiva, porque basta pensar na embriologia. Eles formam-se ao mesmo tempo e esta ligação está lá desde o embrião. E é engraçado dar esses exemplos que são muito fáceis para as pessoas identificarem, mas depois na consulta as pessoas estão muito frustradas quando tentamos explicar como é que esta ligação pode estar na origem de doenças da interação entre o eixo e o intestino-cérebro. Portanto, é verdade que existem situações que podem ser muito chocantes, como por exemplo alguém é atropelado e do outro lado há uma pessoa que está a vomitar, porque o seu eixo intestino-cérebro foi altamente espicaçado. Às vezes acontece a questão dos exames, aquela sensação de ansiedade, vou ser avaliado e de repente estamos a ir à casa de banho 2, 3 vezes, as fezes começam a vir mais moles, porque não podemos esquecer que o tempo do trânsito intestinal é um grande determinante até da medição do microbioma. Aliás, é o fator mais determinante e portanto aqui nós percebemos o quão volátil estes temas são. Mas este texto tem muitos componentes e pensar em componentes um bocadinho mais complicados, como por exemplo, agora fala-se mais no nervo vago. O nervo vago é o maior nervo que nós temos no corpo, é o mais densamente distribuído, ele mergulha, digamos assim, em quase todo o tubo digestivo e é um nervo que tem uma grande ação do sistema simpático e parasimpático, fight or flight. É um nervo que pode promover a digestão, que até pode pará-la. Uma pessoa tem uma reação vagal, geralmente uma pessoa a digestão para. É aquela coisa da pessoa se sentir mal e de ficar quase meio a sentir que vai desmaiar. Parece que vai desmaiar, começa a suar. Aliás, e uma das coisas que sente às vezes até é meio enjoo, não é? Fica grande enjoo, muitas pessoas vomitam e até depois de vomitarem sentem-se melhor porque deixaram de ter essa carga de esforço para processar e de repente o corpo tem possibilidade de voltar um bocadinho ao zero. E estas respostas têm muito
estão muito ligadas com esta interação. Depois existem outros componentes um bocadinho mais complicados nos sistemas hormonais, a hormona da tiroide, ou hipotálamo hipófise. As mulheres obviamente vão estar durante o seu período, portanto na gravidez. Mas isso também se nota, não é? Por exemplo, é isso, há muitas mulheres que pré-menstrual ou mesmo na altura da menstruação sentem alterações do trânsito intestinal, não é? Ou seja, tudo isto está muito... Eu acho que isto, na verdade, só mostra a complexidade do intestino e de tudo o que está à volta disso, não é? De facto, é uma coisa que tem muitas funções e que também tem muito impacto no dia-a-dia da pessoa. Tem imenso impacto e nós juntamos em clusters doentes, por exemplo, no caso da endometriose. Parece haver uma disrupção do microbioma vaginal e do microbioma associado ao cólon. E é muito engraçado pensar como é que eles podem estar relacionados quando parece que pertencem a dois órgãos diferentes, dois sistemas diferentes, mas é um corpo, é a mesma pessoa. Portanto, é uma área muito cativante. Sem dúvida alguma. E que também nos leva aqui ao tema deste episódio, não é? Que é a síndrome do intestino irritável, que para muita gente, lá está, isso é uma doença da cabeça, isso não é bem do intestino, não é? Mas nós sabemos cada vez mais que não é bem assim. O que é esta doença? Como é que se explica? A doença é difícil de explicar porque é uma doença que geralmente nós diagnosticamos com base em sintomas. E então, há muitos anos atrás, precisamente por se perceber que havia um grupo de doentes que tinham sintomas e que não se conseguiam traduzir estes sintomas em achados de exames, criou-se uma Fundação de Roma, que é a fundação que a cada 10 anos faz os critérios, todos muito bem organizadinhos, destas doenças. No caso do intestino irritável, aquilo que nós definimos é a pessoa tem dor abdominal pelo menos uma vez por semana. Geralmente essa dor abdominal pode aliviar depois de ir à casa de banho, depois de defecar. Pode haver também uma alteração do trânsito, seja diarreia, seja obstipação, seja uma mistura entre as duas. E também pode haver alteração da consistência das fezes. O tempo é importante. Ou seja, os sintomas devem persistir há pelo menos 3 meses, com início 6 meses anteriores. E a grande frustração de diagnosticar esta doença é que muitas das vezes a tradução clínica e os achados de imagem é muito baixa e as pessoas ficam muito frustradas porque pensam como é que é possível eu ter tantos sintomas e até já fiz uma colonoscopia, até já fiz uma ecografia e vem tudo normal e vem tudo bem, entre aspas, está tudo bem, que é aquela frase que é uma grande armadilha que as pessoas ouvem e que desmotiva e desvaloriza a experiência da dor, porque pode ser uma doença altamente debilitante e os estudos mostram que as pessoas que têm esta doença faltam pelo menos 90 horas ao trabalho durante um ano, versus as pessoas que têm uma gripe habitual que são 3 a 4 dias por ano, tem muito impacto numa fase muito ativa da vida. Porquê? Porque ela acontece mais nas fases de transição. Na fase de transição da secundária para a faculdade, da faculdade para o trabalho, depois numa mudança de emprego, numa mudança de país, é aí que ela se vai manifestar mais. Claro, isto é imenso, lá já tem imenso impacto, porque essa coisa que dizias de os exames estão todos bem, alimenta um bocadinho esta narrativa de isso é uma doença da sua cabeça, isso não sabemos bem o que é. Mas também é importante perceber que em medicina nem sempre nós não conseguirmos ver num exame aquilo que se passa, quer dizer que não há uma coisa. Eu falo sempre da frase do Harry Potter porque o Dumbledore diz ao Harry Potter que não é só porque está na tua cabeça que não existe, e isto é um bocadinho verdade, que é, nós temos esta ideia de doenças que nós não conseguimos ver objetivamente, que isso é a cabeça, como se fosse assim uma nuvem, não é? Que não existe bem. Mas isto é tudo biológico, não é? No fundo, tudo o que está na nossa cabeça também é muito biológico. E, acima de tudo, na síndrome do intestino irritável, esses sintomas são muito reais e tiram muita qualidade de vida à pessoa, não é? São, e na verdade estão na origem de um dos prémios Nobel da Medicina. Porquê? Porque foi um dos estudos já feito há muitos anos nos soldados, em que se percebia que um soldado em batalha que tinha uma lesão conseguia aguentar a dor, conseguia andar até chegar ao hospital de campanha, e era após chegar que ele colapsava. E foi isso que gerou toda esta capacidade, esta curiosidade de perceber como é que é possível uma pessoa com uma perna partida andar 3 km, aquele instinto de sobrevivência, aquele modo fight or flight, aquele sistema adrenérgico a bombear e a funcionar e a causar um modo de sobrevivência pura e dura. Aguenta-te até chegares lá. Exatamente, e isto acontece, este é um grande espelho destas doenças. E é verdade, eu digo muito aos meus doentes, às vezes a brincar, que o intestino é como nós, pode sorrir para a fotografia e não estar bem, e não estar contente. Portanto, não quer dizer que a função acompanhe aquilo que nós vemos nos exames, ou aquilo que nós, à luz daquilo que temos atualmente, conseguimos encontrar. Mas então o que é importante? Ou seja, para quem ouviu aqui estes tais critérios de Roma, não é? E pensa, mas eu posso ter isto, depois como é que funciona? Vai a uma consulta, ou se calhar vai ao médico de família, porque há um bocadinho esta ideia de que é um diagnóstico de exclusão, não é? Ou seja, nós excluímos tudo aquilo,
escolhemos as doenças graves e depois, se não for nada, é isto, que também é um bocadinho frustrante, não é? Mas como é que funciona na realidade? Eu posso dizer como é que eu gostava que funcionasse na realidade. Sim, é e posso dizer como é que aparentemente ainda funciona, e houve um estudo muito recente que mostra que, apesar das pessoas terem sintomas persistentes, vão ao médico e 52% das pessoas saem sem diagnóstico. E isto espelha aquilo que tu acabaste de dizer. É como se fosse um não diagnóstico, é o que sobra, é o resto. Ok, não é isto, não é isto, não é aquilo, não é cancro, não é doença inflamatória, é um síndrome do intestino irritável. E agora a nossa postura não é essa. Portanto, a nossa postura é, desde logo, trazer a conversa biopsicossocial para cima da mesa. Portanto, quando eu tenho uma pessoa que me diz os sintomas que tem, como é que começaram, às vezes a forma como nós encaminhamos a entrevista clínica muda tudo. Por exemplo, perguntas um bocadinho, talvez um bocadinho diferentes daquelas que as pessoas estão à espera. Por exemplo, o que é que aconteceu na altura em que estes sintomas começaram? E quando você era criança, como é que era? Quando tinha uma dor? A experiência que a pessoa tem de dor na infância informa muitas das vezes a forma como a pessoa vive a dor em adulto. E esta nuance, perceber o impacto que tem, é muito diferente se eu tiver um síndrome de intestino irritável e tenho uma dor e sou piloto de avião e tenho que me levantar a meio de uma viagem, ou uma pessoa trabalha a partir de casa e que até tem acesso à casa de banho livre, e isso não constitui um problema. Portanto, o contexto todo o contexto muda a experiência radicalmente e, portanto, atualmente, aquilo que eu gostava que acontecesse é quando alguém tem estes sintomas, desde logo o médico dizer: olha, os sintomas de facto que você me está a dizer entram nos critérios de um síndrome de intestino irritável. Vamos ter que fazer mais algumas investigações e podemos falar nos casos em que é necessário fazer, e a partir daí vamos perceber como é que vamos gerir. Mas, de facto, em 90% dos casos, com os seus sintomas, com a sua demografia, com os seus fatores de risco, estamos a falar de um síndrome de intestino irritável, e começar por aí a abordar terapêutica, e aí é sempre uma terapêutica mais abrangente, não é só uma questão de medicação. Claro. E quando falas em fatores de risco, há assim alguns que é importante as pessoas reconhecerem? Sim, há um que eu acho que é fundamental, que é após um episódio de gastroenterite ou após uma toma de antibiótico, que é o chamado síndrome do intestino irritável pós-infeccioso. Ele representa 10 a 15% dos casos, e uma pessoa que teve uma gastroenterite e que parece nunca recupera, parece nunca volta a ficar como era antes. Uma pessoa toma um antibiótico por uma infecção respiratória, por uma infecção urinária, e é o intestino que vai sofrer eventualmente uma disbiose que vai despoltar este síndrome do intestino irritável. O antibiótico está a matar bactérias que nós não queremos, mas também há algumas que fazem parte do intestino e que estão lá com um papel, não é? Exatamente, o antibiótico não é seletivo e, portanto, quando chega ao tubo digestivo, vai ter uma função bactericida, vai matar as bactérias, aquelas que queremos e aquelas que nós não queremos. Isto pode dar liberdade a outros micro-organismos, não só bactérias, como fungos, de proliferar. E, portanto, este é um grupo muito importante. E depois há vários fenotipos dentro desta doença. Temos o grupo de pessoas que têm, por exemplo, endometriose. Ser mulher, infelizmente, é por si um fator de risco. A obesidade também é um fator de risco para esta doença, o consumo de tabaco, o consumo de álcool. Nós sabemos também... É curioso porque quem trabalha em saúde, quem faz pós-graduações, também por si tem um fator de risco para desenvolver este tipo de doenças. Pessoas tenham enxaquecas, pessoas tenham história de alergias também, desde asma, rinite, também estão mais propensas a ter síndrome do intestino irritável. E isto mostra que existem perfis diferentes de doentes. Nós temos que atender essas diferenças. Claro, vais avaliando tudo isso. E, por exemplo, a ansiedade e a depressão também podem ser fatores de risco, ou não há uma associação assim muito clara? Existe uma associação muito clara. E a verdade é que a depressão e a ansiedade são um bocadinho um fator galinha e ovo. 1/3 das pessoas que têm ansiedade e depressão têm sintomas compatíveis com síndrome do intestino irritável. Isso mas é imenso, 1/3 é imenso. É muito. É imenso. E depois temos pessoas que desenvolvem depressão e ansiedade como resposta aos sintomas que têm decorrentes do seu síndrome do intestino irritável, porque a experiência de ter sintomas que são imprevisíveis, a experiência de ser um bocadinho quase desvalorizado, não perceber o que é que tem, essa ansiedade também acaba por amplificar e acaba por eventualmente tornar-se patológica. Claro que sim. E em relação a exames e diagnósticos, portanto, há esta suspeita, não é? Pensávamos neste doente que tu dizias, ok, olha, com base nisto há uma grande probabilidade de ser uma síndrome do intestino irritável. O que é que se faz depois? Há exames a fazer? O diagnóstico pode ser só clínico? Temos de excluir tudo e mais alguma coisa? O diagnóstico pode ser clínico em casos muito específicos. Obviamente nós olhamos, a primeira coisa é a idade da pessoa.
Uhum. Se estamos a falar de uma pessoa jovem que não tem outros fatores, por exemplo, não perdeu peso, não tem outros sintomas como náuseas, vômitos persistentes, os sintomas não acordam a pessoa à noite, por exemplo, não existe uma história familiar que seja assim relevante para outro tipo de doenças que nos possam alertar, como o caso de uma doença inflamatória do intestino, o caso de uma doença celíaca. Aquilo que é recomendado é fazermos umas análises gerais, ver se não existe anemia. No caso de haver diarreia, devemos também fazer umas análises às fezes para perceber se não existe um aumento de uma proteína que está associada à inflamação. E até falámos no último episódio, não é? Aquela protectina fecal. Exatamente. É um tal diagnóstico diferencial, não é? Exatamente. E, portanto, depois nós temos aquela demografia das pessoas mais velhas, a partir dos 50, 60 anos, em que aí temos que ser logo muito mais interventivos, logo numa fase inicial. São sintomas que começaram mais tarde na vida, não é tão habitual, e há muitos doentes a quem eu pergunto, quando é que os sintomas começaram? As pessoas dizem, desde sempre. Okay. Desde que eu me lembro. Sempre tive problemas de intestino, não é? Exatamente. Aquela pessoa começa a desenvolver sintomas mais tarde, temos que fazer exames com taques ou ressonâncias. São temos as que red pensar, flags, não é? exatamente, As bandeirinhas vermelhas. As bandeirinhas vermelhas, os sinais de alarme, que num contexto de uma consulta vão dar-nos logo aquela indicação, ok, vamos investigar, vamos avançar um bocadinho mais com este estudo. E a idade, ou seja, mais de 50 anos, perda de peso, que outros fatores perda são de peso, assim? Outros sintomas como dificuldade em engolir, náuseas e vômitos persistentes, história familiar de cancros ou doenças inflamatórias, e claro, além de todas estas nuances, também temos em conta a gravidade dos sintomas. Uhum. Muitas vezes, não sei se acontece, mas uma das coisas que nós falamos muito e que eu sempre fui aprendendo muito é fazer os diários de sintomas, não é? Precisamente por haver aqui tantos sintomas meio específicos, que é esta coisa de também mal da barriga, mas às vezes não sei bem se é diarreia, se não é, e depois vai e vem. Vale a pena fazer estes diários? É uma das ferramentas diagnósticas ou não faz sentido? Os diários podem ser úteis, mas os diários são às vezes enfim, têm um lado bom e um lado mau, porque o lado mau do diário é aumentar a consciência do sintoma. Ao aumentar a consciência do sintoma, nós aumentamos algo que se chama hipervigilância. E a hipervigilância é um mecanismo de desregulação do eixo intestino-cérebro, porque a pessoa está constantemente a fazer o seu scan a si própria. Uhum. E isso cria um bocadinho de ansiedade. E isso ativa este eixo. E, portanto, por si, os diários, às vezes, há pessoas em quem eu não recomendo fazer, porque esta necessidade de controle, esta necessidade de vigilância, boca, exatamente. E depois isto acontece muito na questão da dieta, que é a pessoa que quer controlar aquilo que sente, então vai controlar aquilo que come e fica um bocado presa nesta necessidade de controle. E é um dos mecanismos de coping que as pessoas têm, mas que muitas das vezes são desadaptativos. Uhum. E os outros, ou seja, também há uma data de testes que se fazem, não é? Nas farmácias, os testes de testes respiratórios, testes de intolerâncias, porque eu acho que quando a pessoa tem estes sintomas, precisamente por às vezes serem pouco específicos, procura soluções, não é? Ainda para mais foi um médico que lhe disse, olha, os exames está tudo bem, isto não sei o que é, mas não é nada que esteja documentado. E eu acho que há essa procura, não é? Vamos ver os reels no Instagram e vamos ver, ai meu Deus, mas eu acho que é isto que eu tenho, vamos ver uma data de coisas, vamos encomendar aquele teste online que nos dizem que faz um diagnóstico. Há papel para esses tais testes? É uma coisa importante? Eu adorava que houvesse, porque resolviam tantos problemas, mas a verdade é que muitas das vezes fecham as pessoas ainda mais nestes circuitos restritivos e de dietas restritivas sem razão e até com algum efeito deletério. A maior parte dos testes que eu vejo são testes que eu não prescrevi, porque ainda não temos eu pensei que ao fim destes anos todos já tivéssemos uma evidência mais forte, mas a verdade é que continuamos sempre no lado um bocadinho menos a favor, e então quando pensamos em custo e eficácia não são muito favoráveis. Agora, são testes com efeito placebo bastante grande, e existem até estudos clínicos engraçados que avaliaram dietas aplicadas, que é, imagina, dás uma dieta, que é a dieta que a pessoa vai receber e a dieta que a pessoa espera receber. Então isto é especificamente numa dieta que foi feita com glúten, em que a pessoa estava a consumir glúten, esperava consumir glúten e efetivamente consumiu glúten. Vê-se a pessoa que esperava consumir glúten, mas na verdade não consumiu glúten. A pessoa que achava que estava a receber glúten só por si tinha mais efeitos gastrointestinais e, portanto, isto mostra muito a importância. Isto não é um efeito psicológico, isto é o efeito do eixo intestino-cérebro, e isto é uma ilustração de como, quando nós pensamos, ok, eu comi isto, vou ficar mal, a probabilidade de ficarmos mal é efetivamente maior, porque nós estamos a transformar a nossa neurobiologia
como favorável a essa o cérebro crença. reage, não é? E tem impacto no intestino. E fica hipervigilante e vai vigiar cada barulhinho que houve do seu, e cada gás que sai, isto foi daquilo. E estas crenças estão muito presentes nas pessoas, nas consultas. Mas então nós andámos aqui a fazer uma coisa um bocadinho errada, não é? Porque eu acho que nós até, é isso, nesses doentes dizemos sempre, tente perceber o que é que lhe dá sintomas e evitar, e depois muitas vezes são doentes que nos chegam à consulta que já vêm com uma data de restrições que se dizem intolerantes ao glúten, intolerantes à lactose, intolerantes a uma data de coisas, e até que ponto é que não há aqui também isso, esta tal pescadinha de rabo na boca em que a pessoa associou aquele sintoma àquele alimento e já tem quase uma fobia alimentar, não é? E desenvolvem mesmo fobias alimentares. Eu acho que é muito essencial um gastroenterologista ou, enfim, um médico que trata estas doenças ter um nutricionista com quem trabalha. Porque a evidência mostra que quando trabalhamos em equipa, o resultado é sempre melhor do que quando trabalhamos sozinhos. É um CC para o SNS, tomem nota. Temos nutricionistas e trabalhem em equipa. Precisamos e faz toda a diferença. E a verdade é que desmistificar estas crenças requer tempo, requer energia e requer muito ouvir qual foi o impacto, porque geralmente uma pessoa quando tem fobia de um alimento propriamente dito, teve uma péssima experiência a dada altura com esse alimento. E trabalhar esse episódio traumático ou essa crença enraizada é fundamental, com alguém que seja altamente especialista. Nós sabemos depois, existe ainda um subgrupo diferente dentro das pessoas que têm intestino irritável, que são as pessoas que também têm perturbações do comportamento alimentar. Nessas pessoas não é recomendável fazer dieta restritiva, porque nós estamos sem querer aumentar essa espiral de controlo. E aqui nós queremos o oposto, nós queremos criar um ambiente mais seguro de experimentação. E aí também entra a psicologia. SNS, ouça mais uma vez, precisamos de psicólogos associados à equipa de gastro. A psicogastroenterologia é efetivamente uma área que está a crescer e as abordagens que se usam nestes doentes às vezes são um bocadinho diferentes das abordagens que se usam noutro tipo de situações. Sim, mas isso que falas da perturbação do comportamento alimentar eu acho mesmo super importante, porque lá está, muitas vezes também é isso, há aqui uma zona cinzenta em que a própria pessoa vai fazendo mais restrições e tem estas fobias alimentares pela parte da perturbação do comportamento alimentar, mas obviamente isso acaba por ter impacto no intestino e na forma, no trânsito intestinal, e portanto são estas queixas que às vezes é um bocadinho o tal do ovo e galinha, que não percebes, ok, onde é que começa, o que é que está a agravar o quê, mas que é importante diferenciar, não é? Exatamente, e se um organismo deixou de comer lentilhas, vamos imaginar, ou evitaram completamente as leguminosas, quando elas voltam ao sistema, o sistema não vai ter mecanismos ou ferramentas para conseguir metabolizar. E então isso para a pessoa é uma espécie de reforço de eu não consigo mesmo, eu comi e fiquei não péssima. consigo, fica horrível. E portanto, aí o trabalho com o nutricionista de fazer uma avaliação bem mais isolada, aumentar a dose paulatinamente, ou seja, existe aqui um método dentro desta abordagem, mas para as pessoas não, eu comi, tem mal, acabou. E revisitar essas crenças é um trabalho, mas é muito engraçado ver quando as pessoas ganham confiança de voltar a experimentar. E acho que o voltar a experimentar é como voltar a brincar, é ter logo uma energia diferente. Voltar à diversificação alimentar. Exatamente. E é giro ver pessoas em nutrições altamente restritivas, e agora fala-se cada vez mais do ARFID, não é? Que é aquela restrição, basicamente é uma patologia em que há restrição da alimentação por crença que vai fazer mal ou por crença que é saudável, mas há uma restrição alimentar associada. É uma condição que também tem uma vertente psicológica bastante importante. Como é que acontece? se chama? ARFID. Ok. E portanto é Temos um grupo, precisamos de mais um episódio sobre isso. E é um grupo muito particular porque lá está, as pessoas tiveram uma experiência, têm uma crença, não querem revisitar essa decisão e ficam cada vez mais fixas, são capazes de não almoçar porque não existe nada que corresponda às suas necessidades. E como é que nós vamos desmontar esta crença e criar esse entusiasmo por experimentar novamente? Então agora, uma vez feito o diagnóstico, e aqui se calhar nós tivemos um episódio sobre doenças inflamatórias intestinais e pode não ser óbvio, acho que também há aqui um bocadinho esta confusão de então, mas estão a falar de síndrome de intestino irritável, não tinham falado de doença inflamatória intestinal? Isto também, a nomenclatura não ajuda, não é? Mas há aqui, se calhar, consegues explicar assim a grande diferença entre um e outro e porque é que são, lá está, porque é que há um episódio dedicado à doença inflamatória intestinal e outro a síndrome do intestino irritável? Porque, na verdade, quando nós falamos de doença inflamatória do intestino, nós conseguimos objetivar essa inflamação.
Ela vai aparecer de uma Fazemos forma uma ou de outra. colonoscopia, uma biópsia. Fazemos uma colonoscopia, tem umas úlceras, tem uma inflamação, vamos tirar umas amostras, essas amostras vão mostrar essa inflamação, vamos fazer uma ecografia, uma ressonância, essa inflamação vai estar para além da parede e, portanto, existem elementos da história que têm achados específicos. Enquanto no intestino irritável, tudo o que é feito está dentro do, entre aspas, normal. Só que para baralhar um bocadinho mais, é muito frequente haver pessoas que têm doença inflamatória do intestino, que responde muito bem ao tratamento e entram naquilo que nós chamamos remissão. A colonoscopia passou a estar bem, a pessoa está... Sem sintomas. Sem sintomas, não. A pessoa supostamente está com umas análises ótimas e a dor persiste. Então aí dizem, esta pessoa tem um síndrome do intestino irritável juntamente com o seu síndrome inflamatório. Okay. E aí então é uma grande confusão e é uma área que é uma área, lá está, muito cinzenta, porque nós médicos ficamos muito contentes quando as pessoas entram em remissão, porque as biópsias estão bem, a colonoscopia está bem, o TAC está bem, e a pessoa continua com sintomas, claro, e continua com a alteração da consistência das fezes, e continua com dúvidas e com medos e com receios. E aqui o trabalho do eixo intestino-cérebro continua. Claro, mas daí a importância também de fazer este seguimento, de não desvalorizar as coisas, não é? E não, ou seja, valorizar os sintomas. E se a pessoa não se sente bem, às vezes é isso, é ir até ao médico, até à doutora Mónica, que vai valorizar os sintomas e que não vai desistir. E agora em relação ao tratamento, não é? Portanto, temos aqui um diagnóstico e muitas vezes, lá está, começa esta ideia toda. Aliás, na minha cabeça ainda era muito a dieta dos FODMAPs, não é? Que é aquela ideia em que tiramos tudo e vamos reintroduzindo para ver o que é que fermenta mais ou menos no intestino. E havia aqui um bocadinho esta ideia. Hoje em dia, em que é que consiste o tratamento da síndrome do intestino irritável? O tratamento desta síndrome, primeiro, deve ser multidisciplinar, como já tinha dito. E aqui a relação médico-doente, ela até entra nas guidelines, não é? Porque nós sabemos, um médico e o doente, quando tem uma boa relação neste tipo de síndromes, o sucesso terapêutico é maior. A pessoa sente-se ouvida, sente-se compreendida e é muito importante. O que nós costumamos fazer, e é claro que nós em medicina gostamos muito daquela escadinha, não é? Vou fazer isto, depois faço é um algoritmo, faço A, depois faço B, depois faço C. Nesta doença o que se aconselha é ter logo uma abordagem integrada. E se a pessoa tem uma dor abdominal, mas também está a dormir mal, nós não vamos esquecer que a pessoa está a dormir mal. Se a pessoa tem uma dor abdominal e uma diarreia, mas também está a passar por uma situação hiperestressante, porque está com um problema no trabalho e não sabe muito bem como gerir esse stress, vamos ter que aconselhar um psicólogo, enfim, outro tipo de abordagem. Nós não vamos esquecer o todo que a pessoa é. Numa primeira abordagem, geralmente fazemos um tratamento com antiespasmódicos, que são medicação que vai tentar regular um bocadinho a intensidade do espasmo, da contração do intestino, com probióticos também, na esperança que ao fazer isso seja possível diversificar as bactérias que vão depois conseguir digerir melhor os alimentos. Podemos fazer outro tipo de suplementos, que aí já não entram tanto nas guidelines, mas que são muito usados, as enzimas digestivas, no caso das intolerâncias aos FODMAPs, mas a dieta continua a ter um papel muito importante. A dieta é altamente restritiva, mas a verdade é que cerca de 60% a 70% das pessoas respondem à dieta. E a dieta tem uma outra vantagem, ela é um momento de educação, em que a pessoa efetivamente está a olhar para os seus hábitos, está a repensar as suas decisões diárias e a perceber aquilo que funciona ou não. É um trabalho detetivo, que idealmente faz com alguém que está ali a dar apoio. Mas depois não corre aquele tal risco que tu falavas da hipervigilância, não é? De estar demasiado atento, não é? Essas restrições depois não podem... Então, mas eu já sei que me sinto tão mal com este alimento, eu nunca mais quero tocar neste alimento. Exatamente, e é aí que os perfis dos doentes interessam. Eu, se vejo uma pessoa que já vem com imensa restrição, eu não tenho interesse nenhum em causar mais restrição. Aí provavelmente vou começar com umas enzimas para tentar dar um bocadinho de confiança, para tentar devolver esse interesse por comer e por experimentar, mas é verdade que muitas vezes as pessoas fazem estas dietas sozinhas, e fazer a dieta com acompanhamento muda tudo. E portanto, às vezes, quando eu percebo, a pessoa já está a fazer uma dieta restritiva, já tirou o glúten, já tirou a lactose, eu sei que vou referenciá-la a um nutricionista que provavelmente vai desafiá-la a reintroduzir. E portanto, também o prescrever a dieta ou aconselhar a dieta não significa que vamos estar só a subtrair. Claro. Também vamos adicionar. E falaste aí dos probióticos, dos suplementos, mas isto eu acho sempre um bocadinho assustador porque há muita coisa, não é? Então nos probióticos há milhares de probióticos, há alguns até que chegam ao estômago e são completamente dissolvidos pelo ácido do estômago. Como é que uma pessoa pode saber o que é aconselhado, o que não é, o que é banha da cobra, o que é que realmente funciona? Porque isto é importante, não é? Porque depois, eu acho que é
é uma síndrome que dá tantas queixas tão desesperantes que muitas vezes são desvalorizadas. Depois é isso, entra neste loop de eu só quero alguma coisa que me ajude e portanto eu vou gastar dinheiro no desespero. Às vezes é isso, dinheiro que nem faz sentido gastar. Como é que podemos diferenciar aquilo que é real do que é só marketing? É muito difícil diferenciar. Nós temos alguns estudos clínicos nessa área que são feitas com estirpes muito específicas. Algumas delas são probióticos, mas não são necessariamente bactérias, como é o caso do Saccharomyces ou o L250, que não é uma bactéria, mas não é uma bactéria. E os estudos que são feitos geralmente são com estirpes muito específicas, mas no mercado esses estirpes deixaram de ser sexys, não é? Deixaram de ser interessantes e à medida que o mercado foi evoluindo, começámos a ter probióticos bem mais complexos, chamados consórcios, em que temos 4, 5 estirpes diferentes, que às vezes nós não sabemos muito bem como é que elas vão interagir, principalmente quando estão guardadas num sítio quente e úmido. Há uns que vêm associados a fosfoligossacáridos, que algumas pessoas com síndrome de intestino irritável até toleram muito mal. Portanto, há probióticos que não vão mesmo funcionar. Agora está um bocado também na moda acrescentar vitamina B6, os famosos psicobióticos, às estirpes de algumas estirpes bacterianas. É muito difícil saber por onde começar. Nós, em termos de estudos, nós temos algumas bactérias que são as mais conhecidas, não é? Entre o lactobacilos, nós vamos as bifidobactérias, mas dentro de cada uma dessas depois temos algumas bactérias muito mais específicas que estão na corrida para serem prescritas em determinadas patologias, mas não temos ainda evidência. Existe um diretório, existe um site que é o ISAP, que é uma associação para o estudo de probióticos, que não é português, que tem toda a nomenclatura e que tem uma lista de todos os probióticos disponíveis no mercado americano, inglês, e dá-nos uma ideia, a quantidade de probióticos dá-nos uma ideia do monstro de marketing que isto tudo pode ser. Mas é isso, cara, uma boa ideia antes de gastar 40 ou 50 euros num suplemento é isso, é marcar uma consulta e saber o que tomar, não é? Porque claro que às vezes há esta parte de ser um bocadinho tentativa e erro, mas também perceber que é isso, há muito marketing e portanto mais vale esperar um bocadinho e fazer uma coisa com indicação de uma nutricionista especializada em síndrome de intestino irritável ou uma gastroenterologista do que estar assim um bocadinho às cegas a experimentar tudo e mais alguma coisa, não é? Sem dúvida. E depois também há aqui, também há um antibiótico que se, pelo menos nós vamos falando mais e que eu tenho ouvido mais falar, que é a rifleximina, não é? Há lugares, tem evidência, quando é que pode fazer sentido? A rifleximina é um antibiótico muito engraçado, na medida em que, na verdade, ele é um antibiótico que deriva de um outro antibiótico que tem uma estrutura molecular que faz com que ele seja muito pouco absorvido. Cerca de 0,4% deste antibiótico é efetivamente absorvido no corpo. Ele tem uma ação local ao nível do intestino. E, portanto, este efeito local faz com que ele tenha, para já, pouco efeito adverso, tem pouca taxa de resistências associadas pelo seu efeito local e tem um lugar cada vez mais presente em 2 tipos específicos de síndrome de intestino irritável. Aquele que vem associado à diarreia, no qual nós até podemos experimentar este antibiótico sem termos um diagnóstico prévio de si, porque depois vamos falar, e no caso da distensão abdominal. Porque efetivamente a distensão abdominal é um sintoma, uma barriga inchada, um sintoma muito prevalente e às vezes existem fenómenos de disbiose, que basicamente uma desbiose é um desequilíbrio do microbioma que acontece mais no intestino grosso, portanto no cólon, e ao fazer este antibiótico nós estamos a tentar criar um equilíbrio, uma eubiose. Ele também tem efeitos anti-inflamatórios e, portanto, é um antibiótico que é muito usado neste contexto e há pessoas que respondem muito bem. Nem toda a gente responde bem, mas as pessoas que respondem bem, respondem muito bem. E assim, sobre a síndrome do intestino irritável, o que é que... Há assim alguma coisa que gostavas muito que as pessoas soubessem, uma mensagem daquilo que vês em consulta, dar uma mensagem para aliviar quem se sente desvalorizado? Primeiro, é um diagnóstico importante. As pessoas acham que, existe, não é só na sua cabeça, não é? E que as pessoas muitas das vezes desvalorizam, tipo, é verdade, eu tenho síndrome de intestino irritável. E que quando nós vamos perceber tem muito mais impacto do que aquilo que as pessoas querem fazer parecer numa primeira consulta. No meu caso já não é? As pessoas já vêm prontas para falar sobre isso, já vêm com essa instrução. Mas o importante é que as pessoas percebam que existem estratégias para prevenir a agudização de doença e quando é que isso pode acontecer? Nas fases de transição, como eu tinha dito. Uma pessoa vai de férias, há pessoas que nas férias ficam péssimas e, portanto, é muito importante discutirem com o médico
o que é que elas podem fazer para evitar que os sintomas em situações específicas agravem, como é que elas podem gerir esses sintomas, dar estratégias às pessoas que as capacitem no sentido também de perceber como gerir a doença, e quando não conseguem gerir, ter um plano estratégico de, ok, se isto não funcionar, temos isto podemos fazer. Temos um arsenal terapêutico que está reservado também para os casos mais graves, os chamados neuromoduladores, que nós usamos muito neste contexto. E, portanto, acho que é muito importante as pessoas pensarem que a doença não acaba no diagnóstico, há muito que se pode fazer. É uma doença biopsicossocial e, portanto, não é só o sintoma, mas o impacto que tem, e que devemos sempre trabalhar esse todo que a pessoa é vis-à-vis a sua doença e o seu ecossistema. Uma equipa multidisciplinar, não é? Como falávamos. Mónica, falaste aqui sobre SIBO, não é? Este sobrecrescimento bacteriano do intestino delgado, que também tem sido muito falado. Qual é a diferença entre a síndrome do intestino irritável? São duas coisas que se complementam? É um diagnóstico diferencial? Como é que funciona? Muitas das vezes eles coexistem. E esta é a questão que às vezes para as pessoas é difícil de compreender, porque é muito mais fácil agarrar-se a um diagnóstico que parece mais tangível, que parece mais prático, como é o caso do SIBO, mas na verdade a grande maioria dos casos que eu vejo de SIBO está associado a um síndrome do cólon irritável, e em alguns casos eu própria tenho dúvidas se será um SIBO ou não. Porquê? Porque o SIBO, este subcrescimento bacteriano do intestino delgado, tinha um contexto muito específico. Nós antes não falávamos desta doença se não houvesse ou uma doença do tecido conjuntivo, ou uma doença da motilidade grave, como uma inércia, ou uma cirurgia prévia. Havia sempre um fator predisponente que fazia com que o intestino delgado dilatasse, e ao dilatar acumulava mais bactérias que habitualmente não existem. Exatamente. Existem em muito menos quantidade do que no cólon. Só que com o advento dos testes respiratórios e a facilidade de usar um teste não invasivo, esta patologia começou a ser muito mais diagnosticada, sobrediagnosticada até, e estamos aqui numa espécie, também numa zona um bocadinho cinzenta, em que aquilo que a comunidade científica diz não acompanha necessariamente aquilo que nós ouvimos muito em social media. Porque as pessoas colocam o SIBO como a causa, a raiz do problema, e isto é uma grande armadilha neste meio da saúde, que é atualmente as pessoas dizem muito, eu quero tratar a causa, eu não quero tratar o sintoma. E às vezes porque é que estou inchada e não tratar o inchaço. Exatamente, eu não quero tratar um inchaço, eu quero tratar a causa do meu inchaço. Mas quando isto tudo se sobrepõe, e quando você não tem uma causa, você tem 20 causas para ter inchaço, esta nuance e esta discussão bem mais com mais camadas é mais difícil de ter. O SIBO simplificou tudo isto, porque as pessoas fazem um teste, têm um teste que é positivo, têm um diagnóstico, querem um tratamento para esse diagnóstico, que é o tal antibiótico, depois temos umas nuances e ficaria tudo resolvido e acabaria ali. A história não é essa. Mas aqui a diferença entre SIBO e síndrome do intestino irritável é a localização, ou seja, o tal SIBO ser a parte do intestino delgado, portanto uma zona mais próxima do nosso tubo digestivo, e o síndrome do intestino irritável ser mais disperso. Qual é que é assim a diferença um bocadinho mais teórica, não é? A diferença teórica tem a ver com o sintoma. O intestino irritável tem dor abdominal, pode não ter alteração, diarreia. Exatamente. O SIBO está a indicar que os sintomas que você tem, que geralmente são distensão, barriga inchada e diarreia, em alguns casos também pode haver obstipação, são causados por você ter demasiadas bactérias dentro do seu intestino delgado. E, portanto, eles sobrepõem-se, porque obviamente as pessoas têm síndrome do intestino irritável, muitas delas vão ter SIBO também. Claro, até é mais um cinzento, não é? Mais um cinzento. E depois, muitas das vezes, a grande nuance é perceber as pessoas que têm SIBO e que o tratam, então se trataram, porque não ficam necessariamente melhores? Porque é que existe uma grande recidiva desta doença? Porque é que nós não conseguimos ter resultados um bocadinho mais sustentáveis? Porque ao fim e ao cabo, muitas das vezes está um fator predisponente lá por trás que está a alimentar esta doença, que está a contribuir para que esta doença se perpetue. Então aqui os fatores de risco também podem ser um bocadinho diferentes, ou seja, na síndrome do intestino irritável falavas não é, ser mulher, de algumas patologias, aqui na SIBO pode ser um bocadinho diferente? São diferentes. Nós, por exemplo, temos doentes que têm cirurgias, que fizeram cirurgias no intestino delgado, retiraram divertículos, que fizeram cirurgias muito específicas, às vezes até
mesmo um bypass gástrico também pode causar este tipo de alteração. Temos doenças do tecido conjuntivo, doenças autoimunes, como a esclerodermia, por exemplo, também contribuem para este fator. Temos inércias do tubo digestivo, pseudoobstrução idiopática, enfim, doenças um bocadinho mais raras, mais graves, e que podem causar este sobrecrescimento bacteriano. Por algum motivo, existe ali uma certa estase, fica um bocadinho parado e as bactérias proliferam. Quase como um lago, uma água parada, não é? Exatamente. E aqui tu falavas do diagnóstico e dos testes, não é? Que agora até se vende, uns testes respiratórios em que a pessoa sopra para um tubinho e aquilo diz, tem muitas bactérias ou não? Sim. Estes têm validade, são importantes? Houve um grande entusiasmo há uns anos atrás e agora esse entusiasmo está a esmorecer um bocadinho por uma grande causa, que é, o que nós fazemos no teste é, nós pedimos à pessoa para soprar e vamos medir o hidrogénio que a pessoa vai no ar aspirado. E o que é que isso nos diz? Dá-nos uma indicação da quantidade de bactérias que tem, porque quando aumenta muito o hidrogénio significará que nós temos muitas bactérias. Qual é que é a primeira armadilha aqui? Vamos imaginar uma pessoa que tem diarreia e a pessoa ingeriu o substrato que tem que ingerir para fazer o teste e esse substrato viajou muito, muito rapidamente e chegou ao cólon, vamos imaginar, em 90 minutos. O que acontece? Quando a pessoa vai expirar, vai ter um pico de hidrogénio porque ao fim e ao cabo o substrato chegou ao cólon. Foi pela rapidez e não foi pela rapidez. Então tem um pico e aquilo que se diz é tem um teste positivo. Mas isso não diz, não nos informa sobre a quantidade de bactérias. Está-nos a informar, na verdade, sobre a velocidade com que esse substrato chegou ao intestino grosso. E esta é uma das grandes dificuldades na interpretação deste teste. Quando nós temos os chamados picos tardios, provavelmente o que aconteceu foi, pronto, chegou ao intestino grosso, onde é suposto nós temos imensas bactérias, faz parte, mas o teste é dito como positivo. Okay. E depois nós temos aqui uma outra nuance, que é, além do hidrogénio, também se começa a medir o metano, que é um outro gás. Se fala muito dos puns das vacas, não é? Exatamente, que se fala muito. Sim, por causa do aquecimento global. E que nós também produzimos metano, e quando produzimos demasiado metano, o que acontece muitas das vezes, além da barriga inchada, é mais obstipação. Qual é que é a frustração com este grupo de pessoas? É que elas geralmente não respondem bem ao tratamento só com aquele antibiótico que falamos há bocado. E, portanto, temos que fazer geralmente uma associação com outro antibiótico. E é uma nuance que muda tudo. Claro. Mas então o diagnóstico, lá está mais uma vez, a parte da história clínica, não é? De integrar isto tudo. Portanto, achar que só se faz um antibiótico, vou fazer o teste respiratório e deu positivo e tenho SIBO. Muitas vezes não é assim, não é? Tu até, ainda há bocado dizias-me que trabalhas num serviço que tem um bocadinho isto tudo em conta. Como é que funciona? Porque lá está, o diagnóstico vai ser muito mais isto de olhar, fazer as perguntas, perceber o contexto. Exatamente, lá está, na avaliação biopsicossocial nós temos que perceber que o SIBO pode estar aqui a contribuir para ou agravar os sintomas do intestino irritável, ou este SIBO pode vir na sequência de uma outra doença subjacente, e às vezes há um grupo de doenças também agora que finalmente vão ganhar um bocadinho mais de visibilidade, que são as hipermobilidades, e que são doenças do tecido conjuntivo em que as pessoas têm muita flexibilidade a nível articular e que nós sabemos que isso por si aumenta a possibilidade das barrigas inchadas, muito mais. Essas pessoas têm barrigas muito mais inchadas e sem necessariamente terem SIBO, mas simultaneamente têm mais SIBO. Então o que aqui é importante? Temos de ter uma avaliação integrada. Como há bocado estava a dizer, eu trabalho num serviço, nós temos uma consulta multidisciplinar do eixo intestino-cérebro e, portanto, temos pessoas, temos nutricionistas, gastroenterologistas, temos psicólogo, temos psiquiatra, temos fisiatra, temos fisioterapeuta, porque a questão do diafragma também é muito importante, a chamada dissinergia, quando não há uma coordenação entre o diafragma e a parede abdominal, também temos que fazer uma intervenção nessa área. O diafragma, que é este músculo que separa aqui um bocadinho os pulmões e a parte toda intestinal e abdominal. Exatamente, e que é um músculo muito importante porque ele tem que estar sempre coordenado, e nós na nossa vida do dia-a-dia passamos muito tempo sentados, vamos ao ginásio, trabalhamos o core, portanto estamos sempre a tensionar o diafragma e não aprendemos a relaxá-lo e a expandi-lo. E isto faz com que, no caso de uma barriga inchada, se o diafragma, se esse músculo está rígido, não responde, toda a barriga tem que dilatar para conseguir comportar o aumento do volume. E no intestino, o que dói é o inchaço. Ao contrário do. Esticarem. Exatamente. Na pele, por exemplo, um corte de papel nós sentimos logo, uma pressão nós não sentimos. No intestino, ao contrário, nós podemos cortar pólipos em colonoscopia e a pessoa não sente absolutamente nada,
Mas se colocarmos ar, se dilatarmos o intestino, é altamente sintomático, é super desconfortável. E portanto o SIBO, quando há esse aumento do gás, fica obviamente muito desconfortável. E em relação ao tratamento, então, já falaste aqui, não é? Às vezes pode não ser só um antibiótico. Há mais coisas que sejam importantes saber em relação ao tratamento? Sim, eu acho que vou ter que falar aqui um bocadinho dos neuromoduladores, porque existe um estigma tão grande associado a esta medicação, que é, ao fim e ao cabo, os neuromoduladores são mecanismos, são ferramentas que nós temos para ajudar a regular o eixo intestino-cérebro. E voltando um bocado à história, não é, dos soldados, em que quando nós temos muita dor e essa dor está a ser transmitida para o cérebro, como estavas a dizer, como diz o Harry Potter, existe sempre em algum sítio, a dor é sempre cerebral, é um processo que passa sempre pelo cérebro. O que acontece? A dor está a acontecer, estamos a sensibilizar o sistema e o sistema vai responder, sendo cada vez mais diligente a detectar essa dor. O que é que ele faz? Aumenta o número de receptores que conseguem receber a dor para enviá-la para o cérebro. E depois nós ficamos fechados neste loop, nesta espiral. Porquê? Porque a dor continua a chegar e às vezes pode ser um grito ou pode ser um sussurro, mas ela vai sempre ser transmitida cá para cima. E portanto, a dor fica cada vez mais grave, nós em medicina chamamos alodínia, não é? Qualquer coisa desencadeia esse estado altamente... Estamos mais sensíveis. Muito mais sensíveis à dor. E estes fármacos o que vão fazer é tentar diminuir a transmissão da dor para que o corpo possa voltar a ter menos receptores e a partir daí recalibrar um bocadinho a sua capacidade de transmissão. Eu tenho pessoas que sabem exatamente em que fase da digestão é que elas estão. Elas sabem que a comida ainda está no estômago, que a comida já chegou ao intestino, que agora sentem este barulho aqui, que vão ter que ir à casa de banho daqui a 10 minutos. Isto chama-se introcepção, é ter de tal maneira uma sensibilidade visceral que depois podemos ficar reféns dela. E então essa classe de fármacos que era usada como antidepressivo, e daí o estigma associado, aqui vem para libertar, chamamos assim, o trabalho de transmissão de todos estes sintomas para o cérebro. Por isso é que há tanta esta ideia de ser a doença da cabeça, não é? Porque depois temos fármacos que estão associados a uma ansiedade, a uma depressão, a pessoa pensa, pois estão-me a tratar, estão a achar que isto é ansiedade e não estão a perceber, mas tem um papel mesmo no intestino. Isto também é importante perceber, porque há uma data de fármacos que nós damos que têm um papel diferente, ou seja, às vezes nós associamos, é isso, pomos os medicamentos em determinados sacos, mas em medicina nós usamos muito isto, não é? Às vezes percebemos que há um determinado efeito adverso, entre aspas, e que até pensamos, olha, pode ser útil para isto, não é? Um medicamento que dá sono, se calhar pontualmente para a insónia vai poder ser útil, portanto usamos muito isto. Não é? Exatamente, e aliás, nós damos a aspirina como exemplo. Nas consultas uso muito a aspirina. A aspirina, quando foi nós começámos a usar, não era para prevenção do infarto. Ninguém estava a pensar que ia evitar ataques cardíacos com a aspirina. E agora usamos essencialmente com esse intuito. Já ninguém tira febres com aspirina. E portanto isto aconteceu mesmo com esta classe, mas como é uma classe tão estigmatizada, é bem mais difícil de desconstruir. E geralmente na consulta as pessoas dizem, doutora, mas isto não é da minha cabeça, eu não vou tomar antidepressivos. E então aí o explica, nós usamos diagramas e perdemos um bocado de tempo, que eu acho que é tempo ganho, a explicar a forma como eles funcionam. E quando as pessoas percebem, e acabaste de tocar num ponto muito engraçado, que é, nós usamos como bónus alguns dos efeitos que eles têm. Por exemplo, um dos grandes medos das pessoas é engordar com antidepressivos. Nós, na verdade, em algumas pessoas, nós queremos que elas recuperem peso. Às vezes nós escolhemos alguns antidepressivos dependendo de, aumenta um bocado mais o apetite ou diminui o apetite e juntamos isso, não é? Ou seja, juntar um bocado o útil ao agradável, já que vamos escolher um medicamento destes, então vamos pensar qual é que faz mais sentido para Exatamente. No fundo é individualizar a medicina também, não é? Completamente. E, por exemplo, há fármacos que vão ter mais tendência a ser opressipantes. Ótimo. No caso de uma diarreia, vamos começar por aí. Claro. E, portanto, nós fazemos esse trabalho e já há muita evidência nesse aspecto, mas o estigma continua lá. Mónica, que última mensagem é que gostavas assim de deixar? Se calhar até te pergunto uma coisa, que é, para quem nos está a ouvir e pensa, eu estou sempre com a barriga inchada, qual é que é o primeiro passo? Para onde é que vai, não é? Porque eu acho que se calhar é das queixas que eu tenho mais, é isso e sim, é tudo que seja barriga, mas assim muito específico, não é? Sinto assim uma impressão, estou sempre inchada, por onde é que se começa? O que é que... Eu acho que a primeira coisa que eu convidava a pessoa a perceber é qual é que é o padrão, a pessoa avaliar um bocadinho, e acho que as pessoas sabem geralmente o que é que acontece, se é um inchaço que aparece mais ao fim do dia, se é um inchaço que aparece mais ao fim de semana, se é um inchaço que aparece mais na altura do período, na altura da ovulação. Portanto, percebam primeiro o padrão. Se isto começa a incomodar e se efetivamente impacta o bem-estar, a pessoa já não sabe o que é que há de vestir, a pessoa já não quer ir à praia porque não quer mostrar a barriga, porque alguém vai fazer aquele comentário que ninguém quer ouvir, se a pessoa está grávida,
Quando começa a ter impacto, procurem ajuda. E aí a gastroenterologia, obviamente a neurogastroenterologia, que é uma valência dentro desta área, que nós estamos muito mais conscientes desta interação entre o eixo intestino-cérebro, mas eu acho que é algo que também está a premiar cada vez mais. E trabalhas muito nessa área, não é? Aliás, a vossa consulta é um bocadinho nessa área especificamente, não é? O eixo... Totalmente nessa área. É uma consulta mesmo de neurogastro, do eixo intestino-cérebro e também da modalidade digestiva. Mas quando incomoda, procurem ajuda. Porque há opções. As pessoas não estão fechadas num sintoma do qual não conseguem sair. E talvez para uma pessoa... Até a solução pode passar por fazer uma substituição hormonal, no caso de uma perimenopausa, que pode melhorar o inchaço em algumas mulheres. Noutras pode passar por eventualmente fazer o tal antibiótico e tentar com isso regular um bocadinho a microbioma. Noutra pode passar por fazer uma ecografia, que até pode haver uma vesícula que está com umas pedras, claro. E talvez vai ser preciso também abordar essa questão. Portanto, o meu conselho é de facto procurem ajuda quando começa a ter impacto na vida. Sim. E saberem que é isso, não é só o diagnóstico, também vão ganhar qualidade de vida com um tratamento adequado e com esta visão muito multidisciplinar, não é? E aqui às vezes, claro que é um privilégio, mas a pessoa procurar alguém que a ouça, porque aquilo que dizias, não é? Uma boa relação médico-doente é um primeiro passo muito importante. Mónica, muito obrigada, foi super esclarecedor. Conseguiste tornar este tema tão complexo até bastante simples. Obrigada. Este episódio foi gravado por Salomé Rita e tem a sonoplastia de João Ribeiro, a fotografia é de José Fernandes, capa de Joana Fatela e música original de Gil Geirinhas. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de Bernardo Ferrão. Eu sou a Margarida Santos e este é o podcast Consulta Aberta. Voltamos na próxima semana, mas até lá siga-nos nas apps de podcasts e nas redes sociais da SIC Notícias. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcast@empresa.pt. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.